Olá, essa videoaula é destinada à resolução do exercício Concatena Dígitos da segunda fase da Olimpíada Brasileira de Informática de 2024. A resolução será feita em Python e caso queira ver a resolução em JavaScript, estará em outro vídeo com um título semelhante. Uma observação importante é que a resolução em JavaScript possui um método de resolução diferente da resolução em Python, sendo a do JavaScript baseada na resolução da própria Olimpíada Brasileira de Informática. Feitas todas as considerações, lê-se sim a descrição do exercício. Beatriz está se divertindo com um novo jogo que ela inventou, o Concatena Dígitos. Concatenar é o nome que ela dá ao processo de pegar dois dígitos e juntá-los de modo a criar um número de dois dígitos. Por exemplo, ao concatenar os dígitos 2 e 9 nessa ordem, Beatriz cria o número 29. Beatriz gosta de trabalhar com muitos dígitos, por isso ela utiliza uma lista com n dígitos de 1 a 9. Observe que ela não usa os dígitos dela. Com posições numeradas de 1 a n, da esquerda para a direita. Para escolher qual par irá concatenar, o exemplo abaixo ilustra uma lista com n igual a 3, seja, são 3 dígitos, a lista sendo 1, 1, 2. Para concatenar os dígitos, Beatriz primeiro escolhe uma posição na lista, depois escolhe outra posição, diferente da primeira, e concatena, nessa ordem. Os dígitos que estão nas posições escolhidas, ou seja, os dígitos da primeira posição escolhida se tornam o dígito das dezenas e os dígitos da segunda posição escolhida se tornam o dígito das unidades. Por exemplo, na lista acima, uma concatenação possível é escolher a primeira posição que possui o dígito 1, então escolher a terceira posição que possui o dígito 2, e juntá-las para gerar o número 12. No total, existem 6 concatenações possíveis, dentro dos elementos que foram passados 1 ou 2. A primeira com a segunda posição resulta em 11. A primeira com a terceira posição resulta em 12. A segunda com a primeira posição, que resulta em 11. A segunda posição com a terceira, que resulta em 12. A terceira com a primeira, que resulta em 21. E a terceira com a segunda, que também resulta em 21. Chamamos de potencial de uma lista de dígitos a soma de todas as concatenações possíveis. Por exemplo, o potencial da lista acima descrito é 11 mais 12 mais 11 mais 12 mais 21 mais 21, que é 88. Então, basicamente, o jogo que ela faz, você tem uma lista numérica de n dígitos, e ela gosta de concatenar esses dígitos e juntar eles. Formar tipo 1 com 1 foi 11, 1 com 2, 14. E então, ela pode calcular esse potencial dessa lista de dígitos que ela passou. Fazendo a soma de todas as concatenações possíveis, todas as combinações de números possíveis. E isso seria o potencial. Similarmente, podemos calcular que a lista com os dígitos 1, 1, 2, 3 e 9 possui um potencial 704. Também definimos o potencial de um intervalo contíguo da lista de dígitos com o potencial da lista obtida, ao considerarmos apenas um intervalo. Por exemplo, ao considerar somente o intervalo 1 e 3, as três primeiras posições da lista 1, 1, 2, 3, 9, obtemos a lista 1, 1, 2 e, portanto, o intervalo 1, 3 da lista 1, 1, 2, 3, 9 possui potencial 88, como vimos antes. Beatriz acabou de criar uma nova lista de dígitos e pretende escolher um intervalo contíguo para brincar. Para isso, ela gostaria de saber qual é o potencial de diversos intervalos contíguos da lista. Mais especificamente, Beatriz vai ter que fazer que perguntas no intervalo formado, dando um intervalo contíguo, LR, da lista de dígitos. Qual o potencial do intervalo LR? Então, basicamente, o que é dito é que, levando em consideração todas as regras de concatenação que a gente falou até agora, ela vai fazer várias perguntas e te dando uma posição específica. Por exemplo, eu quero do segundo e terceiro dígito só. E quais são todos os intervalos. Qual o potencial máximo desses dois dígitos? Essa é a ideia que ela passou. Que a gente possa passar tudo isso pra gente fazer cálculo de potencial entre as combinações de cada número. Ela vai fazer várias perguntas com vários intervalos diferentes e pra gente poder realizar as respostas. Entrada. A primeira linha da entrada contém dois números inteiros, n e q. O número de dígitos da lista de Beatriz e a quantidade de perguntas que ela vai fazer. A segunda linha da entrada contém n dígitos de i, entre 1 e 9, representando a lista de Beatriz. As próximas q linhas contêm as perguntas de Beatriz. A iésima das linhas contém dois inteiros, L e R, indicando que Beatriz quer saber o potencial do intervalo L e R da lista. A saída do exercício é a seguinte: seu programa deverá produzir q linhas. A iésima dessas linhas deve conter um único inteiro. O potencial do intervalo entre LI e RI, inclusive. As restrições da questão são as seguintes. O número de
de dígitos nunca vai ser superior a 100.000 e sempre vai ter no mínimo um. O número de questões nunca vai ser superior a 100.000, mas vai ser sempre no mínimo um. D sempre vai ser menor ou igual a 9 ou menor ou igual a 1 para todo I de N. O mesmo é válido para aqui, para o L e o R. Ele sempre para todo I de Q, ele vai ser menor do que N, menor do que ou igual a 1, e o L sempre vai ser menor que o R. Então a gente consegue pegar aqui o exemplo que a gente estava vendo lá em cima. Ó, a entrada ela recebe um NQ, o número de dígitos e o número de perguntas. Então ele recebeu 5 dígitos, aqui escritos dessa maneira. E depois 4 perguntas, que é o nosso Q. Uma pergunta, duas perguntas, três perguntas. E na saída, ele retornou 4 linhas, cada uma respondendo as 4 perguntas feitas. Visto que essas são todas as regras e restrições desse exercício, e que ela quer que a gente faça um cálculo de concatenar todas as combinações e fazer a soma de todas elas de uma vez, para cada uma das perguntas que ela fizer, a gente pode então partir para a codificação do código. Primeiramente, a gente vai fazer a coleta dos dados que ele pede inicialmente, que são NQ. A gente vai utilizar o comando map, que ele permite a gente retornar um conjunto de variáveis baseado nesse tratamento aqui. Então a gente faz um input.split para poder pegar o texto que a pessoa digitar e separar ele pelo espaço. E vai utilizar o map para tratar tudo que a gente retornar como um inteiro. Então isso a gente vai conseguir. Aí então a gente vai fazer a coleta dos dígitos. A gente vai também utilizar um map, só que a gente vai ter que utilizar o list para tornar isso uma lista, já que o formato que o map retorna não é uma lista. Ele é realmente um mapa de dados. Daí a gente pode colocar o map, o int, o input, ponto split aqui dentro e tudo vai dar organizadinho. Então a gente também vai necessitar uma variável para armazenar somas, já que como cada resposta tem uma soma diferente, a gente vai armazenar elas aqui antes de poder dar a resposta final. Tá, feito isso, a gente pode fazer um for que vai percorrer um alcance Q, que é o número de questões que a gente vai fazer. Então se fosse 4, ele ia percorrer 4 vezes. E dentro desse for a gente pode começar a fazer a pergunta das variáveis que ela pediu, que era LR. Então a mesma sintaxe do que as duas variáveis no começo. É um map inteiro, input, ponto split. Então tu vai fazer aqui algo importante, que como a gente quer percorrer um pedaço de uma lista, né? A gente tem essa lista que é tipo 1, 2, 3, 4. A gente tem que levar em consideração que o que a pessoa pôr, por exemplo, se a pessoa pôr um 1 aqui, não vai refletir o verdadeiro índice da lista. Porque se a gente pôr um 1 aqui, ele vai refletir a segunda casa, em vez de o que ele queria que era a primeira. Muito importante levar isso em consideração. Por isso, a gente vai fazer um tratamento nesse L que a gente pegou agora e reduzir ele em 1, para ele ficar a par de uma lista. E por que a gente não faz isso com um R? Acontece que quando a gente vai fazer percorrer um fragmento de uma lista, isso vai fazer algo semelhante ao for, onde ele para antes do último elemento. Então, se a pessoa colocasse um 4, por exemplo, a lista ele não chegaria ao ponto de chegar realmente no 4, assim, sabe? Ele chegaria aqui e ignoraria o 4 e terminaria no 3. Se a pessoa colocasse 3 e terminaria no 2. Porque ele faria 3 dígitos. Então a segunda parte não é tão referente ao índice. É só a primeira. Por isso que a gente faz correção só da primeira parte. Após isso, a gente pode criar uma variável chamada soma, igual a zero, e fazer um for. Nesse for, a gente vai utilizar novamente a propriedade do enumerate, que é aquela propriedade que você percorre dentro de uma lista ou variável com for each. Então ele vai retornar o índice do elemento que você está acessando e o valor dele, juntos. A gente vai fazer isso porque a gente consegue assim trabalhar melhor com os cálculos que a gente quer fazer. A gente vai chamar o índice de index e o valor da parte que a gente está acessando de val. Dentro de enumerate, dígitos, que é o nosso variável que armazena tudo,
Então a gente vai usar uma fatia, que é esse slice. Para usar isso, a gente vai colocar iniciar em L e então percorrer R. Porque daí, através desse slice, a gente vai ter só o fragmento do que a gente quer necessário. Tá, tendo isso em conta, a gente quer concatenar todas as possibilidades que a gente pode ter com os dígitos. Para isso, a gente pode muito bem utilizar, criar uma cópia do que os dígitos são. Fazendo tipo dígitos LR. Tendo essa cópia desse fragmento que é o que a gente quer acessar aí, que a gente vai só trabalhar, né? É só esse pedacinho. A gente vai remover o elemento que a gente está acessando no momento. Que ele é o elemento desse índice, né? A gente vai pegar o índice do elemento que a gente está agora, que é esse valor, e remover ele. Por que a gente faz isso? Porque em nenhum momento o projeto fala que você pode concatenar o número com ele mesmo. Então a gente precisa excluir ele da possibilidade para poder utilizar isso corretamente. Então, por exemplo, se a gente quer trabalhar, a gente tem uma lista de 1, 2, 3, 4 e a gente quer trabalhar com o 1, a gente tem que excluir ele da lista para poder fazer as combinações corretamente. Senão teria problema. Se a gente tivesse uma lista que tipo, a gente quisesse usar o 2, no caso, a gente teria que tirar o 2 para porque ele não pode se contratar consigo mesmo. Isso é importante de levar em consideração. Então, após a gente criar a cópia, a gente vai fazer um outro for, que dessa vez vai percorrer dentro da própria cópia. Então, o J vai ser cada elemento da cópia, previamente. E ele vai fazer o seguinte: ele vai criar essa variável chamada concatenado, que a gente vai chamar ela assim, que vai equivaler à concatenação da variável que a gente está acessando agora, do número que a gente está acessando agora, com cada um dos seus colegas na string, na fatia da string, da array. E após a gente fazer isso, a gente vai só simplesmente fazer a soma do elemento. Aqui uma coisa importante que a gente tem que considerar é que a gente para concatenar os dois valores, em vez de somar eles, a gente precisa tratar eles como uma string. Então, string eval e string i. Deles vão se juntar, né, porque ambos vão estar sendo texto, por exemplo. Então, ao invés de somar, eles vão ser unidos. Então, isso vai ficar assim. Uma noção importante de como funciona as operações do Python. Porque se tu tirasse as aspas, eles seriam então inteiros e as operações ocorreriam normalmente. Mas dito isso, então a gente fez a concatenação. E como é uma string e a gente quer somar o valor real da coisa, a gente vai ter que, depois de ter feito essa conversão para string, reconverter de volta para um inteiro. Então a gente vai colocar o inteiro aqui e somar a ele o valor à soma. Após ter feito todo esse processo, no fim do for, a gente soma o. A gente adiciona a nossa soma à variável somas. Com isso, a gente vai ter todo o processo que faz a soma de cada elemento do número completo. Então a gente pode só printar cada elemento. Lembrando que esse aqui ele vai sacar da casa da array somas, que vai ter vários arrays, várias casas por causa desse aqui. E ele vai só printar elas. Então a gente pode vir aqui, pegar a resposta na questão e testar agora o código. Olá. Só para fazer uma pequena correção aqui no exercício rapidamente. Na hora que eu estava fazendo o exercício, a gente estava utilizando o J aqui, né? E eu acabei escrevendo aqui I por acidente, né? Correto aqui é CJ também. E caso não faça isso, pode haver um erro no cálculo. Então lembre-se de colocar tanto J aqui quanto J aqui. Certo. Feito isso, agora a gente realmente pode vir aqui e fazer a testagem do código. Abre aqui, executa o código, cola o prompt. E a gente vê que ao colocar o 54112391315243 o resultado vai ser o equivalente que foi passado. 88, 704, 132, 0.
432,0. Seria isso o exercício. Muito obrigado. Agradeço a atenção por isso e espero que eu tenha conseguido auxiliar na maior compreensão de programação e da resolução do exercício. Recomendaria também, se for do interesse, observar a gravação da videoaula em JavaScript, já que ela tem uma resolução diferente dessa. Agradeço muito a atenção e essa foi a resolução de exercício.